Começamos agora um novo episódio desse programa chamado Contracapa, que é esse nosso espaço semanal em que a gente recebe autores, autoras, para poder falar das suas obras, da sua vida, das suas experiências. E hoje a gente traz aqui a Júlia Moisés, que vai nos contar um pouco sobre as suas obras, mas a obra mais recente lançada agora em 2024. Então, queria dar as boas-vindas a esse espaço, a esse estúdio, que é o nosso espaço. Júlia, seja bem-vinda, use esse espaço como se ele fosse seu. Muito obrigada, uma honra estar aqui, gente, tio Flávio, agradeço. A honra vocês vão ver que é nossa, né? Porque a Júlia é uma pesquisadora, ela é uma pessoa que vive aquilo que ela escreve, então é muito bom que a gente possa ouvir da experiência dela. Mas antes disso, eu tenho que dar aqueles recadinhos iniciais, que são justamente falar por onde vocês podem nos acompanhar. Então vamos lá? Nos acompanhem no jornal, no portal do jornal Hoje em Dia e também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Também vocês podem nos ouvir na rádio web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Sempre no portal do jornal Hoje em Dia e também no YouTube e na TV Promove, a gente está às quintas-feiras, às 19 horas, toda semana. Então nos acompanhe para a gente poder trocar essa ideia. E pode deixar também recados lá para a gente poder ler e interagir. Bom, eu vou pegar aqui o currículo da Júlia e vou parando um pouco no currículo para a gente poder falar explorar um pouco mais sobre as obras dela. Então, Júlia Moisés é idealizadora e editora dos livros Percursos do Sagrado, Irmandades do Rosário de Belo Horizonte e Entorno, que é de 2012, e também Mulheres Reinadeiras, Rainhas, Capitãs e Cozinheiras das Irmandades do Rosário de Belo Horizonte, que foi lançado em 2023. E é coeditora da publicação cultural Revista Marimbondo. Aqui já tem coisa demais para a gente falar, então nós vamos já passar para a Júlia para ela poder falar para a gente um pouco sobre essa questão dos percursos do sagrado. O que é esse percurso do sagrado? O que é esse livro? O que esse livro nos traz? Belo Horizonte, em sua margem, nas periferias, tem muitas irmandades de congado, que são as Irmandades do Rosário, né? Grupos culturais e religiosos que fazem seu louvor aí a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito, aos Santos Negros. E esse primeiro livro, Percursos do Sagrado, é um mapeamento dessas irmandades e um dicionário, um breviário, que a gente entrevistou os capitães, as cozinheiras e trouxe o vocabulário mesmo desse universo. Agora me fala uma coisa, uma curiosidade que você vai falando, eu não sei muito sobre isso, quer dizer, eu não sei nada, então eu vou tirar as curiosidades rasas aqui, tá? Sim. Quando a gente fala desse congado, é uma tradição mineira ou é uma tradição africana, né? É uma tradição que surge no Brasil a partir das pessoas que foram escravizadas, né? Sei. Elas, principalmente onde tem uma escravização banto, dos povos bantos, né? Mas em Minas Gerais tem manifestações em outros lugares, mas em Minas Gerais foi onde o congado se firmou como uma das principais manifestações da cultura afro-mineira. Ah, que legal. Então, assim, a gente tem presença do congado em outros lugares do Brasil também. Tem. Né? A sua pesquisa não englobou esses lugares, não. Não. Você focou em Minas Gerais. E o que é o congado para as pessoas, para as pessoas negras? Um dia eu lembro que eu estava conversando com uma amiga pesquisadora, ela é Kênia. Kênia foi professora de faculdade. E ela me falava sobre a comunidade dos Arturos. Sim. E aí falava sobre a tradição que se passa de família em família, só que essa tradição, e se estiver falando besteira, você me corrige também, pode sofrer uma ameaça em função das mudanças que a gente sofre, os filhos que nascem podem não querer, né, estar naquela cultura, podem querer sair daquele espaço. O congado também sofre com essas mudanças culturais, com essas mudanças tecnológicas.
A gente pode perder o congado? Eu acho que não. Acho que o congado ele está em efervescência, porque também às vezes, o espaço de lazer, o espaço da festa, das juventudes congadeiras. Então, todo dia surge uma irmandade, uma guarda de congado, por assim dizer. Mas os reinados, ou seja, os espaços que têm a tradição bem do fundamento, que aí a gente pode citar os Arturos, também os Ciriacos em Contagem, a Irmandade do Jatobá, esses sim estão... Ameaçados mesmo? Né, desaparecendo, assim, algumas irmandades ainda mantêm, né, o 13 de maio, ainda mantém esses fundamentos da manifestação muito fortes, mas a pesquisadora professora Leda Maria Martins coloca como um desaparecimento, né? Um risco, né? Mas e pode acontecer por quê? Por causa dessas mudanças culturais mesmo, os jovens que vão nascendo nesses lugares vão acabando, vão desvinculando da cultura? E também eu acho que falta de políticas públicas, de incentivo, ou às vezes a política é intermitente, né? Às vezes tem, às vezes não tem, porque tem um custo fazer a festa, manter o ciclo do Rosário, porque os grupos se visitam entre si, Olha, né? Que legal, uma tradição linda, né? Então é um custo de transporte muito alto. Então eu acho que principalmente esse incentivo, assim, a vida já é muito dura e aí precisa de um incentivo, né? Agora Belo Horizonte já tem sua Lei Municipal Cultura Viva, né? Então, que tem uma certa garantia. Eu acho que as Irmandades do Rosário que estão conseguindo se cadastrar como pontos de cultura, acho que elas vão ter sim um apoio aí. Que bom, isso é extremamente importante. E aí você vai para 2023 escrever Mulheres Reinadeiras. Isso. O que é uma mulher reinadeira? Me ajuda. Tá, Uma mulher reinadeira. reinadeira. O termo congado, ele é um termo que vem de fora do universo, né? Dos pesquisadores, dos folcloristas. O termo, e que se popularizou, inclusive, entre as irmandades. Mas o termo original é reinado, são os reinos negros, porque existe coroação dos reis negros, né? O rei Congo, a rainha Conga, outros reis e rainhas, né? Então, essa manifestação, o nome original é reinado, né? Então, é como se fosse um sinônimo, assim. Sei. Mas, então, as mulheres reinadeiras são as mestras desse universo, né? Capitãs, ou seja, quem cuida do ritual, da ritualística, rainhas, cozinheiras, porque a comida é uma coisa muito importante da manifestação, né? Eu estava vendo um podcast de uma pessoa falando sobre a tradição africana e que ela, na religião dela, ela foi escolhida por uma entidade para que ela pudesse ser a cozinheira. E aí ela fala da importância, que não é só fazer a comida, mas a importância que tem a comida para essas entidades, né? E cada entidade demanda uma comida diferente. E ela vai falando, construindo a importância do alimento e a importância simbólica, inclusive. E aí você fala que aqui tem também, dentro das Irmandades, essa constituição. E fala de mulheres, como que as mulheres são importantes nesse processo aqui, né? Você estudou as mulheres para poder fazer esse livro de 2023. Isso. E aí você tem como coedição a publicação cultural, que é a revista Marimbondo. O que é essa revista Marimbondo? A Marimbondo é uma revista que fala de arte e cultura, mas não necessariamente de agenda cultural. Ela é uma revista que a gente já teve aí 5 edições dela. E ela é temática, começou com uma edição sobre a rua. Em 2010, a gente vai fazendo... 2010. Em 2010. Mas a rua o quê? O que da rua? A gente estava vivendo um momento assim de efervescência, com o ressurgimento do carnaval,
Praia da Estação, algumas manifestações assim de duelo de MCs. Então a gente a gente trouxe esse tema da rua, assim, como ocupar o espaço público, né, por meio da cultura. Também já teve uma edição Lagoinha, uma edição com gado, em que eu conto a história da Irmandade Os Carolinos, que é uma irmandade centenária aqui de Belo Horizonte. E é isso, é uma revista muito bonita também. Eu não estava com nenhum exemplar para trazer. Mas ela é digital também? Ela tem também em formato digital, revistaMarimbondo.com.br. Ah, que ótimo. E ela ganhou 2 prêmios internacionais de design muito importantes, que foi o IF Design e o Red Dot. Só falta pra gente Cannes. Red Dot é alemão? É. Olha que legal, isso. gente. Ela ganhou o design a criação gráfica da Mariana Misk, que é quem faz as capas dos livros. Eu já até elogiei as capas, que são lindas mesmo. Então, Mariana, você tá de parabéns. As capas, elas comunicam muito. Então, lógico que eu fiz uma leitura rápida, que cada capa, como é a arte, tem interpretação livre, né? Mas as capas, vocês verão, é muito linda, são muito lindas mesmo. E aí a gente então tem a revista Marimbondo, que a gente vai acessar no site para poder descobrir um pouco mais sobre os temas que são tratados. Isso. E aí a gente chega em 2024. Isso. Num livro que foi escrito durante a pandemia. Começou durante a pandemia. Você acabou ele quando a pandemia já tinha se encerrado, né? Eu escrevi ao longo de 4 anos. E aí esse livro foi pela Casa Edições, que é o primeiro livro de ficção. Então você é uma pesquisadora, você pesquisa muito, você vai atrás das referências. É difícil passar porque às vezes a gente fala com alguns convidados sobre a pesquisa acadêmica. E a gente sai da pesquisa acadêmica, vai para o romance. É difícil sair dessa pesquisa que você faz, dos congados e outras coisas mais, referências, né, africanas, para poder chegar numa ficção? Ou você complementou? O que é? Escrever, para mim, faz parte de quem eu sou, assim. Eu costumo dizer que eu escrevo antes de saber escrever. Eu ditava para minha avó o que eu queria ver escrito. Então, escrever não foi difícil, o difícil foi publicar. Ter a coragem de publicar, sabe? Então, é o meu primeiro livro de ficção publicado, mas eu tenho muitas coisas escritas e jamais publicadas. Você não coloca nem num site, num blog, alguma coisa nesse sentido? Já tive algumas experiências de blog, agora boto alguns textos no Instagram, mas eu sou tímida porque tem tantos escritores maravilhosos, sabe? Mas muita gente que chega aqui e que já concorreu a Jabuti e coisas assim, as pessoas falam do desnudar-se, né? É você se mostrar nua e crua para as pessoas olharem e falarem o que acharem. E às vezes os pensamentos das pessoas não são pensamentos gentis, né? Então vem as críticas e as pessoas falam, poxa, mas é uma pessoa pública que aguente as críticas. Sim. Mas nem sempre a gente aguenta também. Né? Nossa, foi tão louco esse processo que primeiro eu mandei para a imprensa o livro sem nenhum contato, sem release, sem um telefone, sem um nada que alguém pudesse me localizar. Eu esqueci de colocar o contato, então isso chegou... porque você é da área de comunicação. Isso. E depois estourou uma pereba na minha cara no dia do lançamento. E engraçado, a minha sensação era isso, que eu estava exposta nua numa vitrine. E aí eu falava, gente, por que eu fui inventar isso? Por que eu não fiquei com esses escritos só para mim no diário, né? E a minha editora, a Maraísa Labanca, ela inclusive dá uma oficina sobre isso, sobre a dificuldade de publicar. É porque essa exposição, e eu não senti isso nos livros anteriores. Então você está dizendo assim, essa transição. Eu não me senti exposta, porque eu estava expondo, quando eu faço... que eu acho que é mais jornalismo do que uma pesquisa acadêmica,
eu estou expondo outras pessoas. É seu né? olhar daquele ponto que você observa, e você está falando dele, É, do ponto. daquele personagem. Aham. Então aí eu estou expondo as irmandades, expondo, assim, com todo Com todo carinho, respeito. cuidado, respeito. Inclusive, o Mulheres Reinadeiras, todas as mestras aprovaram os textos delas, Ó, né? só para o Silan, que é o nosso querido amigo, vai colocar a capa das Mulheres Renadeiras, mas a capa realmente é muito linda. E o livro realmente é muito lindo, né? Cheio de imagens. E aí essas mestras, elas leram e elas aprovaram, Aprovaram, sugeriram mudanças, mas eu não fiquei, eu estava ótima, sabe? Mas o desaparecimento dos peixes, de fato, foi muito impactante. E é tão doido que eu fiquei 4 anos escrevendo e reescrevendo, escrevendo, né? E um pensamento que me acalmava, que eu pensava, gente, eu vou lançar esse livro. Aí eu pensava, mas pelo menos as personagens vão estar lá comigo. Por quê? Quem são esses personagens? Então, tem o Domingos, que é... Porque são fictícios mesmo, São né? fictícios. Mas você conheceu essas pessoas, assim, pessoas parecidas para poder criar esses personagens? O livro, ele se inspira, né, na própria pandemia. Ele tem uma doença misteriosa que surge aí, que faz as pessoas desaparecerem. Acho que eu estava com esse sentimento também de que a gente estava desaparecendo ali, né, no isolamento. E aí eu me vi também trancada num apartamento com uma criança de 1 ano e meio. E aí eu liberei as paredes para ele desenhar, e enquanto ele desenhava eu escrevia nas paredes. Então o livro surge, o primeiro suporte dessa escrita foram as paredes. E aí... Você colocou esses registros no Instagram? Não coloquei, não, acredita? Das suas paredes, porque as paredes não existem mais Não, da forma que ficaram, né? Não, e sabe aquela loucura de março de 2020? Eu tava a maneira ali... que você teve de colocar para fora Eu aquilo que tava sentindo, nunca né? imaginei que viraria alguma coisa, era mais... A escrita é o meu lugar de sobrevivência mesmo, mas deve ter de ficado, cura. É filho? É filho. É seu filho desenhando, você escrevendo, deve ter ficado uma exposição, né? E era a casa inteira, todas as paredes liberadas. E aí, na sequência, eu me mudo para o interior de Ouro Preto, né? Hoje eu moro na Chapada, que morar na Chapada mudou bastante esses escritos iniciais. A Chapada é o quê? A Chapada é uma vila de 60 habitantes, na zona rural de Ouro Preto. E aí eu encontro, tanto com esse cenário, quanto com os meus vizinhos, e as tradições ali foram muito importantes para o livro. E aí o que é o desaparecimento dos peixes? Os Uma... peixes desaparecem? Existem Desaparecem, os peixes? existem. Porque as pessoas desaparecem também, com uma doença misteriosa. Uma pequena comunidade de um lugar que um dia se chamou Minas Gerais, porque a gente está num futuro em que o governo totalitário toma conta desse lugar que um dia se chamou Brasil, um governo totalitário e teocrático. Aí nessa pequena comunidade, Monte Esperança, os peixes desaparecem misteriosamente e, na sequência, uma doença também misteriosa faz com que as pessoas desapareçam, dissolvam. E essa é uma comunidade, é uma antiga comunidade congadeira. Então, como que as pessoas vão dar conta desse contexto sem ter direito ao seu sagrado de forma oficial? Esse é um pouco o enredo do livro, que se passa em tempos distintos, né? Então a escrita vai e volta numa ideia de tempo circular também. Então a gente vai ter essa ideia de futuro, e aí a gente você usa os termos, você usa Minas Gerais mesmo, Brasil, usa como lugares do passado. Minas Gerais agora se chama Estado 31 e o Brasil chama Pátria. Ah, entendi.
E me fala uma coisa, a gente estava conversando aqui antes que você falou sobre o Nego Bispo. O que tem o Nego Bispo a ver com essas suas escritas? Até com o desaparecimento dos peixes? Então, acho que é impossível ter conhecido o Nego Bispo e não se tocar profundamente por todo o conhecimento dele e por o quanto que o pensamento dele é disruptivo, né? Tá, vou te interromper, desculpa. Tá. Quem que é o Nego Bispo? O Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, né? Ele faleceu em novembro de 23. Acho que foi dezembro? Foi dezembro? Foi 2023. Eu até falei com você que eu consultei porque tá tão recente, né? Parece que foi ontem a notícia do falecimento dele. Isso. Um mestre quilombola, um pensador que trouxe, né, esse termo da contracolonização para o pensamento, né? E aí ele é muito celebrado pela academia, mas não era um acadêmico, era um mestre quilombola mesmo, um roceiro, como ele gostava de dizer. E eu tive a grande honra de me tornar amiga dele, né? Então, eu me emociono assim, né? Porque... Eu também arrepio, porque ele é tido como nós brasileiros, talvez a gente não tenha essa reverência ao Nego Bispo, mas ele é tido como um dos intelectuais mais valorizados por aí, né? Ailton Krenak, que é muito, né, valorizado, aceito, respeitado mundo afora, e o Nego Bispo também. Então, eu lembro da morte dele justamente porque eu tinha acabado de ler o livro dele, A Terra Dá, A Terra Pede, se não me engano. E eu achei tão gostoso, porque assim, me trouxe tantas memórias de coisas até que eu não vivi, mas eu gostaria de ter vivido. Então, na minha infância, eu fantasiei aquilo. Aí vem ele com essa potência de escrita, um lavrador, né, roceiro, como ele gostava de ser chamado, que traz uma potência literária muito grande. Mas além da potência literária, a fala dele era potente, né? Sim. Então ele sensibilizava as pessoas pela fala. Aí você teve o prazer de ter contato com ele, né? E aí você traz, lógico, essa referência para a sua vida. E é traduzida na literatura. Como é que o Nego Bispo, então, entra nessas suas obras? O pensamento do bispo, tanto do tempo circular, quanto da relação orgânica que ele defendia com a natureza, com o território, é muito presente nessa obra. E tem umas passagens mais explícitas também da influência dele, né? O bispo dizia que sociedade é essa em que colocam os avós no asilo e as crianças na creche. Claro que a gente precisa de espaços de cuidado, ele não estava questionando isso, o que ele estava dizendo se a gente separa avós de criança, como que a transmissão do conhecimento se dá. Nossa, fantástico, né? Isso. E aí tem um episódio, vou dar um spoiler, do livro em que os avós são separados das crianças por uma determinação do Estado. Justamente para que não se tenha transmissão de conhecimentos, o rompimento da tradição. E, então isso é muito explícito do pensamento dele. E não só o bispo em si, porque quando eu conheci o bispo em 2017, eu fiquei tão apaixonada por ele que eu fui para o Piauí. Que ele é de lá, né? Que eu fui para o Piauí atrás do bispo. E aí eu conheci Custaneira, que é um quilombo lá. Conheci o Saco Curtume, que é o quilombo do bispo também. E aí conheci várias pessoas, né? A própria Joana, filha dele, Dona Edileuza, Naldinho, que estão essas passagens aí. Tem inclusive um mestre lá, o pai do Naldinho, não me recordo o nome dele, que a gente chegou no quilombo, ele virou para mim e falou assim: ô menina, como que você coloca café e leite num copo e depois você separa? Aí eu fiquei 3 dias
pensando nessa charada. E falei, nossa, não sei. E ele falou, é só usar café em grão. O que ele estava querendo me dizer, né? É muito profundo, é que tem muitas formas de ser café. Né? Poxa, que a gente legal. só pensa em uma, né? E aí essa passagem está no livro, né? Um dos mestres fictícios. Eu tô rindo da imagem até agora, né? De você jogando grão no leite é fato. Fato, Você aí você separa. Mas nunca você pensaria isso. Nunca pensaria, né? E aí tem essa passagem no texto, né, que eu coloco na boca de uma personagem fictícia. E aí o Rafa Tchatchá, que foi um dos consultores do livro, né, ele é antropólogo, eu falei, Rafa, isso é apropriação? Eu posso usar? E ele falou, mas você está influenciada pelo Nego Bispo ou não? Porque quando a gente perguntava para o bispo essa questão de apropriação, ele dizia, mas vocês não são contra a propriedade privada? Enfim, mas o bispo é essa presença e ele... Eu pedi a ele para que lesse o livro, né? Começa, inclusive tem uma frase dele que abre o livro. Eu pedi a ele que lesse e ele falou, eu não vou ler. Você vai lá para o Piauí e lê para mim. Gente, olha. E aí eu marquei, as coisas do trabalho me atropelaram. Eu falei, bispo, vamos deixar para depois. Eu vou, mas vamos deixar para depois. E aí ele morreu. Ah, não, Júlia, desse jeito você acaba com a gente. A entrevista já dá, assim, né? Mas aí é isso mesmo, ele está presente. Mas com certeza, vai passando, né? O que você aprendeu com ele, você passa aqui de uma determinada maneira e tem ele ainda, né? E é legal que no dia do lançamento do livro, a filha dele veio. Foi no dia do lançamento? Não foi no dia do lançamento, não. Foi um pouco depois. Ela está fazendo os percursos do pai pelo Brasil, a Joana. É uma relação muito emotiva, né? E ela teve lá em casa, na Chapada, eu pude entregar o livro para ela e foi muito lindo, né? E, enfim, é muita riqueza, né? Assim, quando a gente se aproxima da cultura popular brasileira mesmo, dos quilombos, dos congados. Nossa, e a gente tem muita riqueza para poder desvendar ainda, né? Porque a riqueza existe, logicamente, mas a gente, às vezes, se afasta dela, né? A gente está falando da Igreja do Rosário, do passado de Belo Horizonte, Sim. que era ali no entroncamento, se não me engano, de Timbiras com a Bahia, Isso. que tinha uma igreja ali, hoje eu acho que é um prédio que foi construído no lugar. E aí, depois eu fui ver a Igreja Metodista, no mesmo documentário que eu pesquisei antes de conversar com você, a Igreja Metodista que tem no centro de Belo Horizonte, na Tupis, era onde é o edifício Caiaca, e eles venderam aquele espaço. Hoje a gente tem uma riqueza cultural tão grande, né? E a gente tem que buscar mesmo os autores que já pesquisaram isso aí, para a gente não deixar morrer nossa história, porque senão estão separando os nossos avós da gente. Exatamente, crianças, olha né? que bonito. Isso Bom, mesmo. A gente vai ter que ficar por aqui, né? Várias reflexões podem ser tiradas daqui. Essas falas tão simples, né? Como aquela questão do grão no leite e por aí vai, são falas que fazem a gente refletir e que vem de uma simplicidade tão grande que nos mostra que não é necessário. A gente às vezes busca algo tão complexo para resolver as nossas situações. E às vezes a solução está no simples. Isso mesmo. Tomara que a gente consiga entender tudo isso. Júlia, para te achar, é mais fácil pelo Instagram, não é? Você agora pode dar seu contato, já que você não mandou para os jornalistas daquela época. @JuliaJulia, tô lá no Instagram. O livro tá à venda na Livraria Quixote, em BH, mas também no site da Casa Edições, para quem não está em Belo Horizonte. E pode me mandar mensagem, gente. Okay. Eu fico feliz. Excelente. Gente, nós ficamos por aqui. Nos encontramos, então, num próximo episódio. Até lá!